Você sabe qual é o verdadeiro propósito da rotina? Por que que nós fazemos todos os dias a mesma coisa, ou quase sempre a mesma coisa? Você sabe, acredito eu, que rotina nada mais é do que ações executadas, né, que nós executamos frequentemente. Simples assim, ok? Isso é uma rotina. Ah, eu fiz ontem, fiz antes de ontem, fiz hoje. Isso é uma rotina. Repetição. E o hábito ele é o automatismo dessas ações por repetição. Quanto mais você repete, mais você automatiza, ou seja, você executa aquela ação de forma inconsciente. Na maior parte das vezes é inconsciente, nós estamos executando as ações do nosso dia a dia. Uma das coisas curiosas que eu particularmente, tá? Eu acho que eu vejo na rotina, tá? É que ela se instaura sem nós percebermos. Nós começamos a executar sem nos ligar, né? Sem prestar atenção no que nós estamos fazendo. Nós vamos lá, executando, fazendo coisas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E quando nós nos damos conta, nós estamos fazendo automático, sem notar. Você fala, poxa vida, você já passou por essa situação? Caramba, será que eu desliguei o fogo? Caramba, será que eu entreguei aquele relatório pro chefe? Eu fiz, deixei na minha mesa, eu não tenho certeza se eu entreguei para ele. Você já passou por essa situação ou similares? Por quê? A rotina ela faz isso com a gente, tá? Nós fazemos sem perceber, sem sentir muitas vezes. Você vai lá e faz, sem mesmo entender o motivo pelo qual nós estamos executando aquelas tarefas. Você vai precisar parar para poder perguntar para você mesmo por que você está executando aquela tarefa, aquela ação. Para pensar se você... Eu vou dar um exemplo prático. Se eu perguntar para você, você seca seus dedos do pé depois que você sai do banho? Eu tenho certeza absoluta que você vai precisar parar para me responder com precisão. Por que você precisa pensar? Porque você hoje, tá? O ato de secar, ele não é consciente. Você fala, agora eu vou secar os dedos do pé. Agora eu vou secar a minha perna. Não é assim que funciona. Funciona de forma automática, tá? E você já aprendeu há muito tempo atrás executar essas ações. Por isso, hoje, elas são hábitos, elas não são simples ações, elas são hábitos. E depois de tantos anos, né, você nem sequer lembra por que você faz e como você faz, você simplesmente faz, ok? As chances são de que você executa errado, que você não dá muita atenção para os seus dedinhos, tadinhos, né? Desse exemplo que eu acabei de dar. Acontece na maior parte das vezes com as pessoas, tá? É muito comum. Eu estou apenas enfatizando essa ação específica, pontual, que por um acaso quase que 100% das pessoas passam diariamente por essa ação, ok? Por quê? Para você ter uma breve ideia do impacto que esse automatismo das ações tem em nossas vidas, tá? Tem em nossos resultados. Se você automaticamente não seca direito, apropriadamente, os seus dedos do pé, você precisa se conscientizar, parar e falar: eu preciso secar os dedos do meu pé direito e criar esse hábito. Você precisa instaurar um hábito novo de secar direito. Não é simplesmente fazer por fazer. Por quê? Porque você pode ter problemas, pode ter fungos ou qualquer outro problema, ok? Tá. Eu poderia dar exemplos maiores. Vamos falar de dinheiro. As pessoas normalmente são indisciplinadas com dinheiro. Em sua maior parte das vezes, ok? Se esse não é o seu caso, excelente, mas
A maior parte das pessoas não tem controle financeiro. Não fazem um planejamento adequado. E isso porque não criaram o hábito de planejar. Sim, é um hábito. Que família senta com suas crianças, começa desde pequeno, né? Educação financeira, né? Que família senta com suas crianças e ensina e bate um papo de verdade sobre poupar, sobre economizar, sobre investir, negociar. Poucas famílias fazem isso. E tudo isso te daria uma clara noção da necessidade de você ter independência financeira. Se você tivesse isso como hábito, para você ser feliz. E certamente, se você já tivesse já colocado na rotina, sentar e contabilizar, né, suas receitas, seus gastos, seus investimentos, em alinhar tudo isso com seus sonhos, eu posso te falar que esse hábito, tá, de sentar e fazer um controle financeiro, ele iria te ajudar fortemente a realizar os seus sonhos, a você ter uma vida, vamos colocar melhor, a palavra melhor. Eu não gosto porque é muito subjetiva, mas você entende que melhor sempre é possível. Por isso que eu estou utilizando essa palavra agora. Você certamente percebe a relação, o que eu quero falar para você é justamente isso, a relação entre o hábito e a consequência desse hábito. Ter ou não o hábito e a consequência que isso tem. Veja que ter uma rotina é simples, é muito simples. Basta você ter clareza, você colocar aquela ação no dia a dia, no seu cotidiano e executá-la consistentemente. Daí você vai criar uma rotina. E por sinal, diga-se de passagem, nós já fazemos isso. Nós temos hoje, atualmente, inúmeras ações que nós executamos com uma frequência alta, inclusive, ok? Já é um hábito, tá? Então você tem uma rotina. Sim, você tem uma rotina. Nem que seja de chegar em casa, colocar a chave no aparador e sentar no sofá. Isso é uma rotina, entende? Quando você faz repetidamente, você criou um hábito. Isso é uma rotina. Percebe o exemplo dos dedos, por exemplo, né, que eu acabei de dar. É uma rotina sua, ok? Você não pensa para fazer, entende? É um hábito. Mas o fato é que muitas vezes nós não colocamos as ações corretas ou não executamos da forma apropriada. Muitas vezes, diga-se de passagem, né, nós nem paramos para poder analisar, tá? De fato, quais ações deveriam estar contidas no nosso cotidiano, né, nas nossas horas vividas. Você fala, poxa vida, qual ação que eu realmente deveria executar? Será que eu tenho que realmente fazer isso? Então você começa, nós não temos esse hábito, isso é um hábito que nós precisamos criar, inclusive, de analisar cada ação que nós executamos. E eu estou falando daquelas ações que realmente fariam a diferença, como, por exemplo, guardar dinheiro. Eu acabei de comentar, se você guardar, você vai conseguir realizar um sonho, possivelmente, provavelmente. Se você se alimentar corretamente, você fala, poxa vida, eu tenho o hábito de ter uma educação alimentar, eu realmente me alimento apropriadamente, sem industrializado, sem refrigerante, sem açúcar, eu tenho esse hábito, é a minha rotina. Se você faz isso, se você tem esse hábito, claramente você vai ter um corpo saudável, claramente você vai ter uma vida um pouco mais com energia, com um pouco mais de disposição, óbvio, e saúde, naturalmente. Entre outras mil ações que nós podemos falar que são corretas, né, que nós poderíamos colocar em nossa rotina e provavelmente passou pela sua cabeça. Ok? Então, apenas tenha em mente que uma rotina, ela pode te puxar para baixo ou para cima. Ou seja, ela pode te prejudicar
ou ela pode te alavancar a vida. Nós chamamos rotinas de merda, né? Rotinas de merda são aquelas coisas que realmente não agregam, não faz sentido nós executarmos, né? Essa palavra é feia, só que rotinas pobres, vamos falar mais bonitinho, são rotinas pobres, que não trazem resultados. E o mais interessante é que tudo depende de você. Afinal de contas, a rotina é de quem? É sua. Quem determina a rotina é você, entende? E depende da rotina atual que você executa, que você faz hoje, tá? As pessoas costumam falar que a rotina escraviza elas. E é natural ter esse sentimento, é muito comum, né? Uma vez que elas não comandam suas próprias rotinas. Não foram elas que determinaram aquela rotina que elas estão falando que escraviza elas. Entende? Se esse é o seu caso, preste um pouquinho atenção no que eu vou falar agora. Quem normalmente manda nessa rotina é o chefe, são os filhos, é o cônjuge, são os amigos, menos a própria pessoa. Ou pelo menos a maior parte da rotina da pessoa. Vamos falar, não necessariamente tudo, ok, 100%, mas a maior parte da rotina da pessoa. Quem manda são os outros, não ela. Quem determina, o que eu vou fazer agora? Quem determinou isso? Foi você? Ou foi um terceiro? Pensa um pouquinho, para um pouquinho e veja por si só o que eu acabei de falar. Pensa um pouco agora na sua rotina. Quem determinou cada ação que você executa hoje? Eu quero abrir seus olhos e fazer você olhar para a sua rotina com muito mais critério, muito mais critério. A rotina, ela serve você, tá? Ela serve você e não ao contrário. Ela serve para você se realizar como pessoa, como profissional, como amante, no sentido literal da palavra, tá? E eu falei que a rotina te serve, não ao contrário. Repetir, porque isso é importante. Ela você determina a sua rotina. E por isso ela serve para te libertar de uma vida sem conquistas, de um salário nicho, entre aspas, né? De uma vida, eu vou passar as férias na casa dos meus pais porque eu não tenho dinheiro para viajar. Quem nunca passou por uma situação dessa? Fala, poxa vida, eu tô de férias, não tenho dinheiro para ir para algum lugar. Isso é uma rotina mediana, é uma rotina simples, comum. Nada de certo, nada de errado, mas se você quer mais, você precisa desenvolver uma rotina que te traga esse mais. Entende? Entende para que ela serve? Qual é o propósito de verdade, o propósito real da rotina? Então, use-a. Use e abuse, eu posso falar. Use e abuse dessa ferramenta chamada rotina. Use a rotina com todo o seu potencial de produtividade, de proporcionar momentos inesquecíveis de prazer, de recompensa, de trabalho também, naturalmente, principalmente nós trabalhamos com aquilo que nós amamos. Isso é uma rotina extraordinária. É quando mesmo o que nós diríamos, isso aqui é difícil, isso aqui é ruim. Não, isso não é ruim, é meu trabalho, eu amo, foi eu que decidi fazer assim. Isso é uma rotina extraordinária, entende? É disso que eu estou falando. Você que determina essa rotina. Eu acredito que você conseguiu entender que cada ação sua tem impacto direto nos seus resultados e na sua vida, tá? Na sua vida como um todo, claro. Quando eu falo de resultados, eu vou fazer uma entre parênteses aqui, eu falo, o maior resultado é a nossa felicidade. Essa é uma coisa que eu acredito, tá? O nosso maior resultado é nos sentirmos bem, é nos sentirmos felizes. E quando isso acontece, quando tem um equilíbrio entre todas as áreas de nossas vidas, eu sinto assim, ok? E quando você consegue esse equilíbrio? Quando você tem
ações que te fazem equilibrar isso dentro da sua rotina. É assim, percebe? Eu tô trazendo, é o caminho inverso que eu acabei de fazer com você, ok? Ah, eu quero o quê? Eu quero uma mansão no melhor lugar da minha cidade, ok? O que eu vou fazer para alcançar? Ah, eu tenho que ganhar X por mês. Eu vou fazer hora extra para ganhar X por mês. E assim eu vou repetir até eu conquistar. Quanto tempo eu vou conquistar esse meu sonho? Ah, vai demorar 1 ano? 2 anos? Não importa. A rotina ela serve para isso, entenda? Esse é o propósito da existência, né? Da razão, né? A razão de existir da rotina. Eu acredito que você também compreendeu que a decisão de executar cada ação, cada uma, tá? Deve ser rigorosamente calculada. Você fala, pô, Tati, mas quanto rigor? Você fala, caramba. Sim, calcule rigorosamente cada ação que você está executando. Por quê? Como assim, né? Calcular? É você analisar risco, analisar benefícios, custo-benefício, o que ela vai trazer, se ela está alinhada com os seus objetivos, se ela está alinhada com o seu bem-estar, com o seu propósito de vida. Ou seja, por que eu estou fazendo isso? Isso é um valor para mim? Sim ou não? Se não, não faz. Se sim, tem que fazer. Percebe? É assim que funciona uma rotina. Aliás, muito mais do que a rotina. A rotina é extraordinária. Ok? Esse é o mote, né? É a razão de viver da rotina. E não é à toa, né, que as pessoas não curtem viver, sentem que a vida é um peso. Não é porque elas têm muitas coisas para fazer. Eu sei que nos dias atuais nós temos muito mais coisas que nossos bisavós tinham para fazer, né? A tecnologia, né? A industrialização, tudo isso. A revolução industrial ela acelerou muito, né? Todo esse nosso viver, né? Esse nosso processo. Nós realmente hoje fazemos muito mais coisa, mas no meu ponto de vista, eu não acredito que isso nos faz cansar, nos faz nos sentir perdido, nos faz, poxa, eu não gosto de viver, como eu ouço, como as pessoas se matam, como as pessoas tomam remédio porque estão fugindo da realidade. Eu não acredito nisso. O que eu acredito é que nós nos sentimos perdidos, sem chão, porque nós não vemos resultados. A gente não vê resultado no que nós estamos fazendo. Nós não nos realizamos. E isso acontece exatamente porque nós não estipulamos uma rotina que leve a essa realização, que leve a esse resultado, que leve à minha felicidade. Ou pelo menos não ao resultado que nós queremos e precisamos. Pode levar a outro resultado, mas não... eu ganho R$ 2.000 por mês, só que era isso que você queria? Você não acha que você merece mais? Você acha que você vai viver feliz com só isso? Então, uma rotina de 2.000 não vai te fazer feliz se você quer mais, se você acredita que você tem potencial para mais. Você não vai se sentir bem. Muda a rotina, muda a forma de agir, a forma de trabalhar, muda. Qualquer coisa que você sabe que você precisa mudar, vai lá e muda. Tudo depende de você. Tá? É só um exemplo que eu acabei de dar para você entender como funciona essa dinâmica da rotina. Tá? Entenda qual é o verdadeiro propósito da rotina. Quando você entender isso, quando ficar aqui na sua cabeça, você fala, poxa, agora eu saquei. Então, é aquela visão, você tem uma visão global, né? O que eu vou obter, qual é o meu objetivo e uma ação local, que é na rotina. Todos os dias eu escovo meus dentes, passo fio dental, escovo minha língua, por quê? Porque eu não quero ter problemas. Daqui 6 meses, não quero escutar aquela famosa maquininha, não quero. Aquela dor, não, eu não quero. Haja o local para uma satisfação global, entende? Esse é o poder da rotina. É claro que eu dei um exemplo muito ínfimo, tá? É ínfimo, um exemplo ínfimo, mas
na rotina. Entenda isso. Qualquer coisa que você colocar na rotina que seja realmente extraordinário, você vai ter um resultado extraordinário. Não tem como. É ação e reação, é causa e efeito. É você produzindo, você plantando. É planta e entende? Então, portanto, né, desenvolva a rotina, aquela maiúscula, né? A rotina, aquele dia perfeito, aquelas ações maravilhosas que você sabe que vão te levar aos seus objetivos, aos seus sonhos. Faça isso. Simplesmente. O meu objetivo hoje era fazer você olhar para sua rotina e analisar o que está bem, o que está legal, o que não está. O que está alinhado com os meus sonhos. Se eu continuar fazendo isso, eu vou chegar lá onde eu quero? Sim ou não? Se sim, continua. Se não, muda. Simples assim. Se faz essa pergunta agora. Agora é com você. Agora é com você. Agora eu vou te deixar para que você construa a sua rotina extraordinária de uma vez por todas e realize. E seja feliz. Ok? Então fica aí. Era isso que eu queria falar com você e até a próxima, pessoal.